A paz do Senhor para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está atrás desse vídeo aí me vendo. Amém? Que essa palavra de Deus fale com você. Hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra de Deus, que Deus falou comigo ontem, quando eu estava meditando nessa palavra. Eu vim compartilhar ela com você também, que está em Gênesis, capítulo 13, os versículos são 14 e o 15, que dizem assim, olha: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Amados, no capítulo 12 e no capítulo 13, a palavra de Deus fala para nós de um chamado de Deus a Abraão, né? Um chamado que Deus disse a Abraão, assim, quando ele disse assim, olha, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro Deus faz para Abraão um chamado, Deus chama Abraão para sair daquele lugar, para um propósito que Deus tinha na vida de Abraão. A partir do versículo 2, Deus faz promessas a Abraão. Ele diz para Abraão assim, olha, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então esse foi o chamado de Abraão, né? E depois Deus fez a ele promessas. Mas no capítulo 13, o capítulo 13 começa logo dizendo assim para nós, olha, fala de uma desavença que aconteceu naquele caminho. Enquanto Abrão, depois que saiu da sua terra, de Harã, aonde ele estava naquele momento, e foi de acordo com o chamado de Deus e com a direção de Deus. Ele não sabia a terra, não sabia o caminho, não sabia a direção. Ele apenas creu no chamado. Amados, isso é muito forte. Não é à toa que ele é o pai, né, conhecido como o pai da fé. Porque ele creu sem ter nenhuma referência. Como que nós temos tantas referências na palavra, testemunhos de tanta gente, né? São referências de fé para aumentar a nossa fé. Abraão não teve isso. Ele creu sem ter referência, ele creu sem nada assim para estimular a fé de Abraão. Então ele realmente foi um homem de fé. Então ele obedeceu o chamado. Só que aconteceu algo aqui, logo no versículo 4 do capítulo 12, a palavra de Deus diz que Ló foi com ele. E quem era Ló? Ló era o sobrinho de Abrão. E qual era a ordem de Deus? Sai da tua casa e do meio dos seus parentes. Então Deus disse assim, olha, eu quero, esse propósito não inclui mais ninguém, é só para você. Mas o que essa palavra diz para mim e para você? Diz que o chamado de Deus para mim e para você é muito claro. O chamado de Deus não tem confusão, não tem dúvidas. Então quando Deus me chama você, Deus deixa tudo muito claro. E quando nós saímos da ordem que Deus nos deu, amados, há uma grande possibilidade de não dar certo. E é exatamente isso, meus amados, que aconteceu aqui na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos conta. No versículo 4 diz exatamente assim, olha, e Ló foi com ele. Algo que não pertencia ao propósito de Deus para a vida de Abrão, que não fazia parte do plano de Deus para a vida de Abrão, foi com ele. Por isso, amados, que o capítulo 13 começa logo falando de uma desavença que houve no meio do caminho. Amados, eu quero frisar algo aqui para você, que está em Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz assim, olha, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedidos. É Jó declarando para Deus assim, olha, nada pode frustrar os seus planos.
Ninguém, amados, impede o plano de Deus de acontecer na minha e na sua vida. Essa palavra disse isso para mim. Deus dizendo para mim, olha, o plano que eu tenho para você, ninguém e nada poderá impedir. Amados, quando Deus tem um plano na nossa vida, pode ter coisas no meio do caminho que estão atrapalhando, que estão dificultando, que estão te impedindo de prosseguir. Amados, eu quero dizer para você o que Deus disse para mim. Deus vai tirar. Deus vai limpar o seu caminho. Daquilo que você vê claramente que está sendo um empecilho para a sua vida. Você tem tudo para caminhar, para seguir em frente. Você tem tudo para poder crescer. Você tem tudo para alcançar níveis muito maiores do que o nível que você se encontra hoje. Mas algo está te puxando para trás todo dia. Talvez é um vício na sua família. Talvez uma enfermidade que quando você pensa que se curou, ela aparece de novo, flagelando o seu corpo, tirando as suas forças, e você vê claramente que tem sido um empecilho para você caminhar, para você prosseguir. Talvez uma pessoa usada por Satanás que faz de tudo para atrapalhar a sua vida, que atrapalha você até mesmo de fazer a obra de Deus, de estar no caminho de Deus. Deus, amado, Deus vê o nosso coração, Deus está vendo o seu coração e está vendo a sua vontade de estar na presença dEle. Amados, Deus vai tirar essa pedra de tropeço do seu caminho. Ele disse para mim, eu estou aqui dizendo para você, na autoridade do nome dEle, Ele vai tirar o que está atrapalhando você de ter visões de Deus, de alcançar níveis maiores. Porque, amados, existem coisas e pessoas também que, na verdade, são parasitas que Satanás coloca nas nossas vidas. São pedras de tropeço, realmente aves de rapina, que vêm para só atrapalhar, mas a gente vê claramente que só querem atrapalhar você de prosseguir, você de alcançar o plano que Deus tem para nossas vidas. Mas olha o que Jó diz aqui, olha, Senhor, ninguém, nada pode impedir os seus planos. Amados, coloquem isso no seu coração hoje. Nada e nem ninguém vai impedir você de viver o propósito de Deus. Se o seu coração estiver firme nele, Deus vai fazer o que for preciso, mas vai tirar o que está bloqueando a sua caminhada, o que está te impedindo de chegar. Amados, Deus cria, meus amados. Olha o que diz aqui, o capítulo 13 começa falando de uma desavença que aconteceu no caminho, para tirar exatamente aquilo que não fazia parte do propósito de Deus. Era sobrinho de Ló, mas estava sendo empecilho. E, amados, pacificamente, Deus deu sabedoria a Abrão, para Abrão sugerir ali algo, uma proposta que era boa para ambos os lados. E Deus ali realmente criou aquela situação de desavença. O versículo 6 diz que a situação era insustentável. O versículo 6 diz assim, olha, a terra não podia sustentá-los. Amados, talvez é isso que você esteja vivendo. Uma situação insustentável. Talvez você esteja dizendo, Denise, antes estava difícil, mas agora está insustentável. Não está dando mais. Mas hoje Deus vem com uma providência na sua vida. Deus vem para realmente tirar o que está insustentável, aquilo que você vê que não dá mais para continuar, que não dá mais para ficar no seu caminho. Deus vai tirar. Eu não sei o que é, se é uma enfermidade que flagela você o tempo todo, que é um vício, se é um vício na sua família, se é uma dificuldade na sua vida profissional, financeira, se é uma pessoa usada por Satanás só para bloquear o seu caminho, atrapalhar a sua caminhada, amados, Deus vai tirar. E Ele faz o que for preciso fazer, mas Ele tira. Ninguém vai impedir você de viver o propósito que Deus tem para você. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. E foi isso que aconteceu, meus amados. Nem sempre a situação insustentável, ela vem do diabo. Às vezes ela é criada pelo próprio Deus. Às vezes Deus incomoda o ninho. Deus incomoda o seu ninho, a sua comodidade, aquilo que parece que está cômodo. Deus faz você ficar incomodada. Deus faz ficar insustentável para tirar para aquilo que está te impedindo de prosseguir, sair, para que você viva
o propósito de Deus, aquele propósito, aquele plano que Ele estabeleceu para mim e para você viver. Deus não, nada nem ninguém vai impedir você de viver o que Deus tem para a sua vida. Coloque isso no seu coração hoje. Coloque isso no seu coração, que se o diabo tem soprado no seu ouvido, que você não vai viver o propósito que Deus te colocou para viver, que você não vai viver o plano que Deus tem para a sua vida, pode repreender em nome de Jesus, porque você vai viver. Porque o que for preciso ser arrancado, Deus irá arrancar, meu amado e minha amada. E foi isso que aconteceu aqui, meus amados. Deus tirou Ló do caminho de Abrão. E olha o que diz aqui, no versículo que eu li para você, versículo 14 e 15, eu vou ler de novo. Assim que Ló saiu do caminho da vida de Abrão, Deus deu a Abrão visões. Deus tinha dado um chamado, Deus tinha dado promessas, Deus tinha feito promessas, mas ainda Deus não tinha dado visões. No versículo 14 e 15, Deus fala de visões, que assim que Ló saiu, assim que o problema saiu, assim que o empecilho saiu, Deus chamou, vem cá, Abrão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, oeste, tudo que você está vendo eu te darei. Deus deu a ele visões, e Deus fez a ele mais promessas. Amados, isso é lindo, isso é Deus dizendo, olha, não importa o que eu tiver que tirar, eu tiro, para que você viva aquilo que eu tenho para você. E é isso que eu quero que você receba através desse vídeo, como eu recebi nessa palavra. Tá vendo? Sabe essa situação insustentável que você está vivendo hoje? Essa situação que você está dizendo, Denise, está difícil demais, eu não estou aguentando, está insustentável, não dá mais para continuar. É Deus criando um incômodo, é Deus incomodando o ninho, para tirar o problema, para que você viva a promessa, para que você viva o propósito, para que você viva o plano que Deus escreveu para você viver. Que você receba e que Deus dê a você discernimento espiritual, entendimento da situação que você está vivendo. Amém? Que você receba essa palavra e que você coloque ela no seu coração, que você tenha uma semana abençoada, uma semana poderosamente abençoada por Deus. Em nome de Jesus. Amém.